Salve, nação tricolor! Mais uma vez, o time do São Paulo repete um enredo de vários jogos dessa temporada, desde que nessa passagem do Rogério Ceni. É um time irregular, não consegue fazer dois tempos iguais, desperdiça as chances e acaba derrotado. Com o Botafogo não foi diferente. O Botafogo é um time limitado, ele não é um time, um super time, um time que você possa falar que é um time forte. Mas no final das contas, o Botafogo começou o jogo pressionando o São Paulo de uma forma, sabe, que não dá para entender. Os 15 primeiros minutos do São Paulo, o Botafogo ele simplesmente amassou o São Paulo. O São Paulo não conseguia passar do meio de campo. Tudo por conta das invenções do Rogério Ceni. Eu posso apontar várias invenções. Começa pela lateral direita. Ele escala o Rafinha, que é, para mim, um ex-jogador em atividade. O São Paulo, por causa da entrada do Rafinha, fica penso. Ele não tem apoio do lateral pelo lado direito. E o Rafinha joga como uma espécie de terceiro zagueiro. Mais para frente vocês vão entender o porquê isso deu errado. Na zaga, ele insiste com o Alan Franco, que não vem bem. Vem falhando jogo após jogo. E ele colocou o Alan Franco fazendo dupla com o Arboleda. Na lateral esquerda, como ele não tem outra coisa, ele pôs o Caio Paulista. E hoje tinha a Avenida Caio Paulista. No meio campo eu nem preciso dizer, né? Ele colocou o Mendes e o Nestor, que o Mendes marca sozinho, que o Nestor não marca ninguém. E aí tem o imponderável também, né? Porque ele coloca o Michel Araújo, que a gente estava querendo ver o cara no meio, e coloca o Rato invertido. Coloca o Rato na esquerda e o Michel Araújo na direita. E com isso, com tudo isso que eu falei, o time estava penso. O São Paulo achou o gol de empate aos 15 minutos numa jogada por acaso. Uma escapada lá do Luciano. O Luciano cruzou, o Lucas Perry não conseguiu cortar. E sobrou para o Caleri sozinho empurrar 1-1. Mas o primeiro tempo foi uma coisa assim, sabe? Uma coisa... Uma partida lamentável do São Paulo no primeiro tempo. Mais uma vez. Aí no intervalo, o Rogério tira o Luciano, machucado, e coloca o David, que para mim é trocar 6 por meia dúzia. Só que o Botafogo começou o segundo tempo da mesma forma que o primeiro, pressionando, empurrando o São Paulo lá para trás. O Rato já estava se arrastando em campo. Aos 22 minutos, o Luiz Henrique quase faz para o Botafogo num contra-ataque muito rápido. Aí teve um contra-ataque aos 24 minutos, para vocês verem como eu tenho razão. Aos 18, o Rogério tirou o Nestor e o Mendes para colocar o Alisson e o Pablo Maia. E aos 24, o São Paulo puxou um contra-ataque de 3-2. Pô, você fala, era para fazer o gol. O problema era quem puxou esse contra-ataque. Alisson, Pablo Maia e o Michel Araújo.
O Alisson, ao invés de tocar na esquerda para o Pablo Maia, que era o mais correto, tentou tocar a bola para o Michel Araújo. Obviamente que a jogada não deu certo. Aos 30 minutos, o tal do Júnior Santos quase fez um golaço. Sabe, saiu driblando todo mundo e quase fez um golaço. E a partir daí o São Paulo começou a desperdiçar gol. O Caio Paulista perdeu um, o Lucas Perry defendeu. O Marcos Paulo perdeu outro, o Lucas Perry defendeu. E aí, o São Paulo ele perde o jogo, normalmente, por falhas individuais dos seus jogadores. Por exemplo, no gol do Botafogo, no primeiro, tudo começou numa falta infantil do Nestor, no bico da área. A bola foi cruzada e o Tiquinho Soares subiu sozinho, com o Caleri marcando ele, não era nenhum dos zagueiros, era o Caleri, para fazer 1-0. O segundo gol do Botafogo, a mesma coisa. O Vitor Cuesta estava no ataque, cruzou uma bola da direita, tipo um chuveirinho, não era nem, ele não estava nem mais muito próximo da intermediária. O Eduardo subiu sozinho. O Alan Franco chegou pelo menos 1 hora atrasado. O Eduardo subiu sozinho para fazer 2-1. Isso aos 42 minutos. Aí a vaca foi pro brejo. A vaca foi pro brejo. O São Paulo perdeu chances, né? Que podia ter matado o jogo. E a gente deu a largada no Campeonato Brasileiro da forma que todos temiam, com uma derrota. Eu não acho que o Botafogo vá representar perigo lá em cima. Então essa derrota acaba sendo ruim para o São Paulo, porque ele é nosso rival para uma Sul-Americana. Ou até mesmo para brigar pelo rebaixamento, por que não? Porque o time do Botafogo é ruim também, não é só o São Paulo não. Tá? É complicado, gente. É urgente a saída do Rogério Ceni. São Paulo é um time sem repertório. São Paulo não tem repertório. O futebol de São Paulo é aquilo que jogou hoje. Não existe. Pode falar das contusões, pode falar, sabe, que falta jogador, que o elenco é limitado, mas ele não tenta nada de diferente. E esse time, não vou poupar o Rogério, esse time é ruim mesmo. Você vê que hoje o único que tentou alguma coisa diferente foi o Michel, que tentou driblar, tentou ir para cima. E o Caio Paulista na direita, na esquerda, que tentava ir à linha de fundo, mas não sabe cruzar. Mas o time parece que tem medo de driblar. Tá difícil, viu? Vamos às notas de hoje. Me dá até desânimo. O Rafael, para mim, ele não teve culpa em nenhum dos dois gols. Porém, o Lucas Perry deu uma lição de como um goleiro pode garantir resultado. Porque as bolas que foram no Rafael entrou e as que foram no Lucas Perry, não. Então, vou dar uma nota 5 para o Rafael. Rafinha hoje foi mal. Vou nota 1 para o Rafinha. O Arboleda é o melhor da zaga. Porém, o problema é que não dá para ele jogar sozinho. Então, vou dar uma nota 6 para o Arboleda. O Alan Franco hoje é uma nota 1. Caio Paulista, pelo apoio, eu vou dar uma nota 5 para ele, só. Porque na defesa é uma lástima. O Mendes, coitado, fica perdido no meio campo, uma nota 5. O Nestor, ele é uma incógnita. A gente não sabe se ele é volante, não sabe se ele é meia, não sabe se ele é gandula, não sabe se ele é filho do Ceni. Ele não sabe o que o Nestor é.
E o meio-campo joga escancarado por causa disso. Para o Nestor eu vou dar uma nota 1. O Rato hoje foi prejudicado pelo esquema. O fato do Rogério ter tirado ele da direita e colocado na esquerda, o Rato sumiu no jogo. Vou dar uma nota 3 pro Rato. Michel Araújo, para mim, um dos melhores do time hoje. Tentou o jogo, tentou ir para cima, enfim. O único pecado dele é que ele não bateu no gol na hora que tinha que bater. Então eu vou dar uma nota, assim, com muita boa vontade, tá? Uma nota 6 pro Michel Araújo. O Luciano saiu no primeiro tempo machucado, mas enquanto esteve em campo, só fez um lance, que foi o do gol, mais nada. Então eu vou dar uma nota 6 para não ser muito ruim com ele. Porque ele deu uma assistência, né? Então, uma nota 6. O Caleri, brigador, luta, apanha, enche o saco. Então, pro Caleri eu vou dar uma nota 6 também. Para os jogadores que entraram, o David, nota 1. É grosso que dói. O Alisson, não sei o que está fazendo no São Paulo ainda. Nota 1. Pablo Maia, nota 1. Marcos Paulo, eu torço muito para que dê certo, justamente para que a gente ganhe um atacante, porque a gente não tem. Então, mas o Marcos Paulo não foi bem, tá? Então também nota 1. E o Neves entrou tarde, sem nota. Para o Rogério Ceni, para mais uma das pardalzices dele, eu vou dar hoje uma nota 3 para o Rogério Ceni. Porque não dá mais para aguentar essas invenções dele. Por que ele não põe? Tinha o Rai Ramos hoje disponível? Põe o Rai Ramos. Põe o meio-campo pegador lá com o Mendes e o Neves, ou o Mendes e o Pablo Maia. Mas põe alguém para marcar nesse meio-campo, pelo amor de Deus. Porque não adianta colocar o Nestor se o Nestor não arma e não marca. Ele não faz nenhuma coisa nem outra. A única coisa que eu absolvo o Rogério é a lateral esquerda, porque não tem. Se bem que tem o Patrick, mas ele não quer colocar. Mas eu não aguento mais. É urgente demitir o Rogério Ceni. É urgente que ele peça para sair. Eu volto a frisar. Rogério Ceni, para mim, como goleiro, continua sendo um mito. E isso, para mim, não muda. Mas ele, como treinador, o trabalho dele deixa muito a desejar. Muito. O time pode ser ruim. Eu concordo que pode ser ruim. O time é ruim. Mas tinha que ter pelo menos um pouco de conjunto. E não tem. O São Paulo não tem conjunto. Parece aqueles times de pelada que a gente se reúne no final de semana, em cima da hora, para bater uma bola. O time do São Paulo parece isso. Então, galera, tá na hora. Vocês que defendem tanto o Ceni, que defendem que ele, o mito, a gente não pode faltar com respeito com o mito. Se ele não tem respeito com a história dele, somos nós que temos que ter? Tá na hora dele pôr a mão na consciência e falar, já deu, para mim não dá mais. Vou ficando por aqui, muito pé da vida. Começar um campeonato com uma derrota tão besta quanto essa. E vamos que vamos, começou o sofrimento. Começou o sofrimento. Lembrando que esse é o canal Chama Tricolor, uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.